Olá, você está assistindo mais uma live com os resultados da pesquisa sobre a judicialização da violência de gênero e práticas alternativas. Um projeto financiado pelo CNPq e realizado pelo LEVES, na Universidade Federal de Santa Catarina, com a participação e a parceria das Universidades Federal do Rio Grande do Norte, Federal de Juiz de Fora, a Universidade Unipampa, a Universidade Uniplac, a Universidade Nacional de Buenos Aires e a Universidade Nacional de La Plata. Hoje nós estamos divulgando essa série, preparando também o nosso seminário final do projeto, que ocorrerá no dia 3 de maio próximo. Você vai encontrar no final dessa live as indicações de como se inscrever e participar desse seminário. Hoje, nós temos o prazer de entrevistar a professora Marcela Beraldo, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e que realizou a pesquisa na cidade então, de Juiz de Fora. Ela apresentará os resultados da sua pesquisa e nós vamos participar dessa entrevista, vamos ter a participação nessa entrevista da professora Roseli Porto, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ela vai ser entrevistada também por mim, Teófilo Rifiotes, coordenador do laboratório e do projeto. Marcela, parabéns então pela pesquisa de fôlego que vocês empreenderam aí na cidade de Juiz de Fora. O texto de vocês me chamou assim atenção em vários pontos, né? Como por exemplo, na questão da morosidade em relação às medidas protetivas, o recorte de classe, né, que reflete quem tem mais ou menos direitos para acionar a justiça, os cursos de extensão das universidades pública particular junto à sociedade civil, os cursos, a falta de preparo ou de reflexão sobre questões de gênero no amparo às mulheres por parte dos profissionais que estão na linha de frente dos atendimentos, seja na Casa da Mulher ou na delegacia, assim como as reflexões por parte de alguns magistrados, os quais acreditam que os casos mais brandos de violência contra a mulher não deveriam atrabancar o judiciário. Esse último ponto me chamou a atenção e nos remete impreterivelmente a pensar na Lei 9.099, que você conhece tão bem e trabalhou com isso, que compreendia os crimes de violência doméstica junto aos de menor potencial ofensivo. Mesmo com a promulgação da Lei Maria da Penha, você percebeu na pesquisa se existe um desejo de retomar a Lei 9.099 por parte dos juízes ou de outros promotores da justiça? Agradeço ao professor Teófilo Rifiotes e à professora Roseli por essas trocas nessa pesquisa e pelos debates empreendidos. Bom, a pergunta da Roseli é bastante pertinente porque permite refletir um pouco sobre o percurso da violência contra a mulher no judiciário, né? E fazer um pouco esse histórico dessa maneira que a violência contra a mulher está sendo tratada pelo judiciário. Temos, né, principalmente, 3 marcos que eu poderia destacar, que é uma coisa que eu vou falar um pouquinho aqui na resposta. Isso não entrei muito nesse debate dentro do texto, mas eu acho que é importante destacar porque tem a ver com esse entendimento de um retorno ou não, né, a essa Lei 9.099. Então, eu acho que destacando o percurso de 3 marcos seria, primeiro, né, a criação da Delegacia da Mulher na década de 80, depois a gente tem o impacto da Lei 9.099, que não é uma lei específica para tratamento de crimes específicos de gênero, porém ela acaba, né, tratando totalmente esses crimes como de menor potencial ofensivo e teve um impacto muito grande, principalmente na Delegacia da Mulher. Então, todos os crimes que entravam ali, todos aqueles casos da Delegacia da Mulher acabavam sendo enquadrados, digamos assim, dentro da Lei 9.099. Isso foi na década de 80. Então, um pouco em resposta a isso, a gente teve a Lei Maria da Penha para, né, ir contra, né, essa classificação de menor potencial ofensivo. Bom, então eu acho que é importante um pouco, até para posicionar, né, a nossa pesquisa dentro de um campo antropológico, né, o intuito não foi entender a aplicabilidade dessa Lei Maria da Penha que a gente está trabalhando hoje em dia
se ela é ou não aplicada, né? Assim, como está essa aplicabilidade da lei. O intuito da nossa pesquisa foi entender especificamente como a lei é, digamos assim, usada, né, na cidade de Juiz de Fora, né, que foi o nosso campo de pesquisa. Então, como que a gente pode entender o uso dessa lei para os crimes de violência contra a mulher na cidade de Juiz de Fora e que, na verdade, essa lei que é entendida como endurecimento, porque nesse percurso histórico a gente pode dizer que há uma alternância de endurecimento penal e de, digamos assim, uma forma mais branda de tratamento, né? Então a gente pode dizer que na Delegacia da Mulher a gente teve uma lei que teve um endurecimento penal, de uma forma, isso estou falando de uma forma bem geral, né? A partir da Lei 9.099 a gente teve um abrandamento e depois com a Lei Maria da Penha ela é vista também como uma lei que traz novamente o foco nesse penal, né? Mas aí, né, a gente pensar nesse sentido de endurecimento penal, a gente está pensando só num sentido da lei, né, do sentido da lei. Mas o uso dela vai mostrar que, na verdade, esse endurecimento penal, ele não ocorre muito na prática, né? Ou seja, não há um percurso até o final, né, em determinados casos de violência grave, digamos assim, que vai chegar a uma pena de prisão, né? Raríssimos os casos que chegam ao final do percurso que vão culminar numa pena de prisão. Então, o que eu queria trazer para isso, voltando especificamente, sem entrar muito nesse histórico, né, e voltando direto a responder a sua pesquisa, a sua pergunta, né, sem entrar nesse debate desse percurso histórico, eu vou direto à sua pergunta, que eu acho que ela é super pertinente, que é entender se há ou não um retorno um pouco para essa dinâmica da Lei 9.099. E eu diria, respondendo a essa pergunta, que há uma continuidade em determinados aspectos, mas há também uma importante descontinuidade a partir da Lei 9.099, o que a gente observou, e aí volto a dizer, sobre o uso da lei, não a aplicabilidade da lei, mas sobre o uso da lei na cidade de Juiz de Fora, né? E aí eu vou destacar, né? Eu poderia dizer no texto, o nosso texto tá, né? A gente traz mais dados sobre isso, mas aqui na entrevista eu vou destacar apenas 2 fatores que eu acho que são importantes para mostrar essa descontinuidade, né, com relação à lei Maria da Penha. Então, eu acho que um fator que a gente observou super importante é o foco, né, e o peso que a possibilidade da medida protetiva de urgência tem, né, com relação à Lei Maria da Penha. Então, eu acho que a Lei Maria da Penha em Juiz de Fora, a Lei Maria da Penha, né, ela é uma lei muito completa em termos, né, de legislação, mas o que mais é utilizado, a forma que ela mais é utilizada é a aplicabilidade da medida protetiva de urgência. Então, eu acho que a medida protetiva de urgência vem, né, como uma possibilidade, ou seja, ela é um meio, né, para se atingir algum tipo de objetivo de punição, né, daquele agressor. Porém, ela é transformada na cidade de Juiz de Fora como um fim em si mesmo, né? Então, o que a gente percebeu, né, na nossa pesquisa é que as mulheres vão até uma instituição pública, né, que seria, no caso, a Casa da Mulher e a Delegacia da Mulher, porque em Juiz de Fora a Casa da Mulher é o principal local público que recebe essas demandas de violência contra a mulher, né? Então, assim, praticamente há um afunilamento dessa demanda de violência para a instituição da Casa da Mulher, e a partir da Casa da Mulher vem a Delegacia da Mulher, mas eu assim, sem dúvida alguma, eu vou dizer a importância dessa instituição para atender a violência contra a mulher na cidade de Juiz de Fora. E, nesse sentido, né, as mulheres recorrem até a casa para pedir a medida protetiva de urgência. Então, um pouco assim, elas vão... E aí, quando elas conseguem, né, não é a Casa da Mulher que
oferece, ou seja, que concede essa medida. Isso é feito no fórum. Mas a partir do momento que essa mulher consegue, parece que ela que ela conseguiu atingir o seu objetivo, né? Então a gente vê, e que na verdade, né, a gente nota que 80% dos casos não conseguem a medida protetiva. Então, só 20% que conseguem, mais ou menos, né? Eu estou falando aqui numa estatística mais ou menos do que a gente observou. Mas essa medida protetiva, ela é transformada num fim em si mesmo. Então, essa é uma descontinuidade com relação à Lei 9.099, porque a Lei 9.099 não tinha, né, essa possibilidade. Então, sem dizer se é boa ou ruim, é um fato que a gente observou. Ou seja, há uma possibilidade da medida protetiva e que é uma possibilidade dada pela lei que é, sim, buscada por muitas mulheres, essa concessão. O segundo ponto também, que eu acho que é super importante, que teve uma descontinuidade uma diferença em relação à Lei 9.099, é a retirada da categoria de menor potencial ofensivo, né? Isso, sem dúvida alguma, tem um impacto muito grande, inclusive não só simbólico, né, de dizer que é um crime de menor potencial ofensivo, como também um impacto no fluxo judicial, no fluxo da judicialização dessa criminalidade, né? Então, retirar isso, você abre uma possibilidade de uma pena maior, né? Você tira também a questão da conciliação, né? Não há mais uma possibilidade de fazer uma conciliação, né? Isso legalmente, né? Porque o que a gente observa também que há, né, de uma certa forma, informalmente, uma conciliação que acaba sendo empreendida ali, né, no ambiente que a gente observou, na concessão de medida protetiva, de ter certo tipo de uma audiência que não é uma audiência de conciliação, mas é uma audiência chamada de informação, mas que há uma dinâmica de que agressor e vítima se encontram, né, para haver ou não a concessão de medida protetiva. Então você retira esse crime sendo de menor potencial ofensivo e você retira também a ideia de uma audiência de conciliação. Porém, né, há uma continuidade no sentido de que esses operadores entendem que existe uma necessidade de uma audiência, que eles vão chamar de informação, ou seja, prévia à entrada dessa demanda de fato no sistema penal, ou seja, né, de você ter uma audiência que vá para além de uma conciliação ou de uma concessão de medida protetiva, né? Então, essa é uma continuidade que eu pude observar em relação à Lei 9.099, né? Então, por mais que a lei diga, né, que não há mais uma audiência, ela acaba, na prática, ocorrendo ali na cidade de Juiz de Fora, né? Então, isso eu acho que é muito importante a gente entender. E também, eu acho que há uma continuidade com relação à Lei 9.099 de que a grande maioria dos casos não chegam ao final do processo penal, por exemplo, né? Se há um caso que entre dentro desse âmbito penal, dentro da lógica de uma audiência de instrução e julgamento, por exemplo, ele não chega até o final. Por quê? E também isso foi observado na época da Lei 9.099, que há uma prescrição dos casos. Em Juiz de Fora, essa noção da prescrição ela é muito clara, né? Inclusive, alguns operadores que a gente entrevistou notaram isso bastante, né? Enfatizaram muito isso, porque a gente consegue perceber em Juiz de Fora a segunda vara criminal, ela ficou responsável pelo atendimento da violência contra a mulher a partir de um decreto do governo do estado. Então, todos os casos de violência contra a mulher, todos os casos que vêm da Delegacia da Mulher, são encaminhados para a segunda vara criminal. E na estatística dos casos, são 4 varas criminais. A segunda vara, ela tem simplesmente o dobro de casos das outras 3 varas criminais por conta da violência contra a mulher, né? Então a gente tem um número muito grande
maior de casos de violência contra a mulher no sistema criminal, ali na segunda vara. Então, a segunda vara acaba sendo abarrotada, né, de casos e aquilo acaba, né, tem um prazo ali e ela acaba sendo, esses casos que continuam, né, e que não são feitas, né, ou seja, que não tem a concessão de medida protetiva, que não são encaminhados para outro tipo de um tratamento psicológico, ele acaba sendo, ele acaba prescrevendo também. A gente nota que alternativas a isso, que eu acho que os operadores do direito hoje em dia, diferente um pouco de pesquisas anteriores, começam a perceber que existe uma necessidade de um outro tipo de tratamento tratamento entre aspas, né, ou seja, de uma outra resposta, melhor dizendo, à violência contra a mulher, que não, eles dizem, né, que precisam de uma outra resposta que não seja uma resposta penal, né? Então eu acho que isso está muito claro ali na voz, né, no discurso dos operadores do direito. Então uma entrevistada, né, uma magistrada que a gente entrevistou, ela fala, bom, o judiciário só pode receber casos graves. Os casos brandos, eles devem ser tratados em outros locais, né? Então, esse discurso não é um discurso novo, é um discurso já antigo, né? Desde a Lei 9.099, e que a gente percebe isso. E quais são essas alternativas, né? Quais são essas alternativas? Se o judiciário não consegue abarcar, quais são as alternativas, né, a isso? E aí, o que a gente notou em Juiz de Fora é que há pouquíssimas alternativas, né, à judicialização para esses crimes, para essas violências, né? Então, ao mesmo tempo que o judiciário vai dizer que ele não recebe, né, que não dá conta de receber essa demanda e que necessita de algo que seja tratado fora, não existe, né, um ambiente de política pública que vá também atender essa demanda, né? Então acaba ocorrendo, né, um pouquinho uma reprivatização, porque isso acaba sendo devolvido para aquelas pessoas que estão demandando, ou seja, não porque existe um entendimento que aquilo deve ser tratado pelos próprios, né, pela conjugalidade ali problemática, mas sim porque não há uma resposta, né? Então acaba sendo devolvido. Eu gostaria de lhe ouvir um pouco mais sobre essa ideia da reprivatização, porque a pergunta da professora Roseli Porto me parece que trouxe a noção importante que você desenvolveu em termos de continuidade, descontinuidades, mas parece que as razões e as motivações também são diferentes. A gente não deve encarar como se houvesse também simplesmente uma volta, né, à Lei 9.099 ou uma prática próxima daquelas de conciliação. E você estava pontuando isso. Então, gostaria de lhe ouvir mais sobre essa ideia de reprivatização da violência de gênero, frente mesmo à aplicação da Lei Maria da Penha. Obrigada, Teófilos. Eu acho que essa sua pergunta é muito interessante, porque a gente também faz um link, né? A gente remete às pesquisas anteriores que a gente fez em relação à violência contra a mulher e que a gente notava naquela época uma reprivatização dessa violência, mas porque aí a diferença em termos da reprivatização de antes e de agora, eu acho que é muito importante pontuar, porque a reprivatização que a gente notou, né, numa pesquisa, por exemplo, que eu fiz no meu doutorado e de várias bibliografias aí que a gente utiliza para a violência contra a mulher, principalmente, né, a Gita Deber, que utiliza bastante esse termo de reprivatização. Naquela época, parecia haver um entendimento dos próprios operadores do direito de que essa violência ela não deveria chegar ao judiciário porque ela não tinha um caráter
criminal suficiente para que fosse tratada dentro do sistema de justiça. Ou seja, havia uma percepção, sim, de famílias desajustadas ou de conjugalidades desajustadas que deveriam ser tratadas por psicólogos, que deveriam ser tratadas por outro saber que não o judiciário, né? Então havia uma percepção, sim, de uma reprivatização, ou seja, e ao mesmo tempo uma devolução mesmo desse crime para aquelas famílias, né? E então assim o judiciário não devia tratar, ou seja, a ideia de ser algo privado ainda estava presente nesses operadores. Agora, quando eu falo que existe ainda uma reprivatização também ocorrendo atualmente no que a gente observou na nossa pesquisa etnográfica, é uma reprivatização em outros termos, né? Porque a gente notou, né, aí uma descontinuidade em relação à Lei 9.099, que existe uma clara atenção dos operadores do direito em relação à violência contra a mulher, de que sim, é um interesse de toda a sociedade. É uma violência que deve ser tratada de forma pública, que deve ser tratada com uma política pública, ou seja, que é interesse social, não é de interesse daquela conjugalidade, ou seja, não há mais resquícios daquilo de que briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso não existe mais, pelo menos na forma que a gente percebeu na nossa etnografia. Não tem mais esse diálogo de que briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim. Porém, existe, né, uma vontade dos operadores que a gente trabalhou de que esse tipo de conflito seja tratado fora do judiciário também, em formas alternativas, né? Só que aí, né, a questão das formas alternativas é que a vontade existe, né? E isso é muito comum no debate, nos discursos deles, porém não se criou em Juiz de Fora políticas públicas para oferecer alternativas ao judiciário. Então, o que a gente percebe hoje ali são alguns projetos oferecidos pela universidade, né? Então, no campo da psicologia e no campo do direito, né, existe a roda de agressores, atendimento psicológico, círculo restaurativo, mas são todos feitos por projetos de extensão, via projeto de extensão da universidade, né? Então, há uma aliança aí da Universidade Federal de Juiz de Fora e outras universidades particulares com o judiciário, ou seja, há uma parceria, digamos assim, universidade e judiciário, para que se atenda essa demanda de uma forma alternativa, né? Então, e aí, só que a questão... E aí, por que eu vou dizer que a reprivatização continua? Porque essas formas ainda alternativas, elas são muito incipientes, elas também não conseguem dar conta da demanda toda, né, que chega ali ao judiciário, e acaba, de fato, ocorrendo uma reprivatização, não porque se acredita que isso é de interesse do casal, de que é interesse privado. Não por isso. Porque de fato ocorre, porque não há, né, um espaço ali que possa abarcar essa demanda. Nós agradecemos a participação da professora Marcela Beraldo, da Universidade Federal de Juiz de Fora, pelas suas contribuições na série e também no nosso projeto. E convidamos a todos que nos assistem, nos acompanham aqui, a acompanhar as demais lives e a se inscrever também no nosso seminário do dia 3. Veja as instruções no final dessa live. Muito obrigado a todos e até uma próxima.